prepare-se. O que você vai ouvir agora não é apenas mais um relato astronômico. É um daqueles eventos raros que surgem de tempos em tempos e deixam até os pesquisadores mais experientes em completo silêncio. O universo já nos mostrou que é vasto, imprevisível e cheio de surpresas. Mas às vezes ele revela algo que não deveria existir, algo que desafia tudo o que acreditamos conhecer. O universo é tão imenso que, mesmo com toda a tecnologia atual, ainda estamos apenas arranhando sua superfície. À medida que telescópios se tornam mais precisos e sensores mais sensíveis, percebemos que nossa compreensão está longe de estar completa. Cada nova observação traz mais perguntas do que respostas. E foi exatamente isso que aconteceu desta vez. Entre milhares de registros coletados por equipamentos avançados, um único objeto ganhou destaque. Ele surgiu de forma discreta em uma gravação, mas chamou a atenção de vários pesquisadores quase imediatamente. Não parecia um reflexo, não era interferência, não havia qualquer padrão que indicasse mau funcionamento dos instrumentos. Era algo real, estruturado, sólido e definitivamente presente no espaço profundo. O movimento do objeto foi o primeiro detalhe a causar estranhamento. Ele não seguia a trajetória simples e previsível de meteoros. Não lembrava satélites conhecidos, nem qualquer tipo de detrito espacial catalogado. Seu deslocamento era suave, mas apresentava mudanças delicadas que pareciam ocorrer de maneira controlada. Essas pequenas mudanças de direção são extremamente raras em objetos naturais. Meteoros seguem linhas diretas. Fragmentos giram de maneira irregular. Poeira cósmica dispersa, luz de forma difusa. Mas o objeto da gravação parecia responder a alguma força que não era aleatória. A luz refletida sobre sua superfície também intrigou especialistas. A reflexão não se espalhava como acontece em materiais comuns. Em vez disso, parecia deslizar, quase como se a superfície tivesse algum tipo de revestimento capaz de redirecionar ou absorver energia. Isso levantou a hipótese de que o objeto poderia possuir camadas ou estruturas internas altamente incomuns. Quando os pesquisadores ampliaram a gravação quadro a quadro, o mistério aprofundou ainda mais. Em determinados momentos, o objeto acelerava levemente, em outros, desacelerava. Em seguida, alterava seu padrão de deslocamento. Nenhum fenômeno natural conhecido apresenta esse comportamento com essa precisão. Astrônomos independentes tentaram simular o movimento usando modelos complexos. Testaram interações com campos magnéticos, radiação solar, movimentação causada por gás, poeira e até mesmo impactos microscópicos. Nenhuma simulação reproduziu fielmente o comportamento registrado. Em alguns trechos, o objeto parecia emitir seu próprio brilho. Não era contínuo, mas surgia em intervalos regulares, como se alguma fonte interna de energia estivesse sendo ativada. Isso imediatamente descartou teorias envolvendo fragmentos passivos refletindo luz. Outro detalhe deixou tudo ainda mais estranho. Em uma parte específica da gravação, a forma do objeto parece mudar levemente. Não era uma distorção causada pela rotação, tampouco uma ilusão de ótica. A alteração era sutil, porém real, indicando que o objeto poderia ser flexível ou possuir segmentos articulados. Foi então que surgiram as primeiras hipóteses ousadas. Alguns pesquisadores sugeriram que poderia se tratar de algum tipo de sonda esquecida, talvez parte de um projeto experimental antigo. Outros acreditavam que poderia ser um equipamento sigiloso ou nunca divulgado ao público. Mesmo assim, nenhum desses cenários explicava completamente o movimento incomum e as mudanças na forma. Havia ainda a teoria de que poderia ser uma estrutura extremamente antiga viajando pelo espaço há eras. Algo que não foi criado para voar, mas que acabou lançado ao vazio por algum evento cósmico violento. Se fosse verdade, isso poderia colocar o objeto entre alguns dos artefatos mais antigos já observados. Cientistas tentaram rastrear o ponto exato em que ele apareceu na gravação, na esperança de observar o fenômeno novamente. Se houvesse um padrão, seria possível prever uma nova aparição. Mas até agora, não houve qualquer outro registro. Isso torna o evento ainda mais raro e difícil de explicar.
A ausência de uma segunda observação impede conclusões definitivas. Objetos naturais costumam ser detectados mais de uma vez. Fragmentos retornam em órbitas previsíveis, mas esse objeto desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando apenas uma trilha de perguntas. A gravação atraiu a atenção de especialistas e curiosos do mundo inteiro. Alguns tentaram criar modelos tridimensionais a partir da imagem. Outros analisaram contraste, sombra e brilho para identificar sua composição. Em um desses estudos, foram encontrados padrões de sombra que sugerem partes rígidas e outras flexíveis, como se o objeto tivesse painéis ajustáveis. O que mais dividiu a comunidade científica foi um momento específico da gravação. Após um pulso luminoso vindo de uma fonte distante, o objeto parece reagir instantaneamente. A mudança no movimento foi tão precisa que muitos acreditam que ele poderia ter algum tipo de navegação própria. Se isso for verdade, a pergunta inevitável surge: quem construiu esse objeto? E por qual motivo ele estaria naquela região do espaço? Alguns cosmólogos levantaram uma hipótese ainda mais profunda. Eles acreditam que pode ser uma estrutura remanescente de um evento cósmico antigo, algo capaz de sobreviver a explosões estelares, colisões massivas e variações extremas de energia. Esse tipo de material poderia conter propriedades que ainda desconhecemos completamente. Há também a teoria envolvendo matéria exótica. Pesquisadores especulam que o objeto pode ser composto por elementos raros, talvez nunca encontrados na Terra, se confirmado. Isso poderia alterar parte da nossa compreensão sobre os materiais possíveis no universo. Apesar das inúmeras teorias, há um ponto em que todos concordam: o registro é autêntico. O objeto existiu, e seu comportamento não se encaixa em tudo o que conhecemos oficialmente na ciência atual. Isso por si só já o torna um dos eventos astronômicos mais enigmáticos dos últimos anos. O mais fascinante é imaginar que esse pode ser apenas o primeiro de muitos. Com o avanço da tecnologia, talvez estejamos prestes a descobrir uma série de objetos misteriosos que cruzam o universo em silêncio. Alguns podem ser naturais, outros podem ser artificiais, e alguns podem desafiar completamente nossa compreensão. Enquanto novas observações não surgem, o caso permanece aberto. Pesquisadores continuam analisando cada quadro, cada pixel e cada variação mínima em busca de pistas escondidas. Talvez a resposta esteja ali, invisível aos olhos comuns, esperando para ser descoberta. E é isso que torna esse evento tão especial. Ele nos lembra de que, apesar de todo o conhecimento acumulado pela humanidade, o universo ainda guarda segredos profundos e surpreendentes. Seja qual for a verdadeira origem do objeto, uma coisa é certa: continuaremos explorando, questionando e investigando cada fenômeno inexplicável que surgir. Porque é assim que a ciência avança. Um mistério de cada vez. E enquanto aguardamos novas pistas, ficamos com essa gravação intrigante. Um fragmento do desconhecido que continua alimentando nossa curiosidade e mostrando que o universo é ainda mais impressionante do que imaginamos. Se você quiser mais vídeos como este, com mistérios reais, descobertas surpreendentes e fenômenos que desafiam a lógica, continue acompanhando. Ainda há muito para revelar, e essa história é apenas o começo.